Bom dia a todos. É com muita alegria que nós retornamos aqui a essa casa, com muito carinho. Obrigada, Lucas, pela apresentação. E nós vamos falar de Jesus, né? Como sempre, principalmente nesse momento que se aproxima do Natal, Jesus renovando os nossos sentimentos, as nossas vibrações, esquecendo um pouco da figura materialista do Natal, né? A figura do Papai Noel, dos presentes físicos, mas pensando nesse presente para Jesus, né? Jesus que esteve conosco do início, né? Desde o início, né? Da formação do nosso planeta, direcionando aí todas as questões, vindo pessoalmente à Terra testemunhar o seu amor, né? Então, como governador do planeta, e ele diz que ficaria conosco sempre, né? Até o final dos tempos. Então, Jesus, e eu me baseei essa palestra no capítulo 5 do Evangelho e também no livro da Amélia Rodrigues, né? Que ela tem uma descrição muito bacana de Jesus e traz como se a gente voltasse, né, nos tempos em que Jesus esteve conosco. Então, quem conheceu Jesus jamais o olvidará e dele não mais se libertará. Não importa o tempo que passe, impregnando pelo seu amor, retornará sua presença como rio coleante entre as anfractuosidades do terreno, buscando o mar do qual se separou. Então, Jesus, como verbo divino, né, despertava-os para a vida, a conquista do país interior, o futuro eterno. E é interessante também mencionar que uma das coisas que me chamou muita atenção, eu vou mencionar aqui no decorrer da palestra, foi uma situação que aconteceu em um trabalho mediúnico nosso, da nossa casa lá no nosso lar, e que fez, né, ressaltar a importância da figura de Jesus, né, da figura, dessa lembrança contínua desse homem que sempre esteve conosco, que está conosco, mas muitas vezes nós nos distanciamos da figura de Jesus, dos seus ensinamentos, né? E é tão importante. E eu gosto sempre de falar, o Lucas falou aqui da importância da evangelização, né? E esse costume com a imagem do Cristo. Em casa a gente tem um quadro de Jesus, e sempre a gente, então, quando eu pego meu filho de manhã, né, de 2 anos, no colo, eu passo, né, e falo, ó, Jesus, fala bom dia para Jesus, então. E ficou eu faço de forma premeditada, né, então às vezes eu passo rapidinho e falo, não, vamos voltar lá, falar bom dia. Vamos falar bom dia para Jesus, falar bom dia, daí, né, comecei já a ensinar o Pai Nosso, então ele se acostumou, então qualquer figura de santo que ele vê, ele fala, é Jesus, mamãe, eu falei, é Jesus, porque aí depois ele vai explicando os detalhes. Então é interessante porque a gente também tem que se acostumar com a figura do Cristo no nosso dia a dia, né, na nossa vida, porque ele é tão importante, né? A gente se alimenta, a gente se troca, a gente se arruma, mas e Jesus? Está lá a imagem, né? Então, eu acho que a gente tem que cultivar isso para a gente não sair fora, né? A gente ainda precisa das imagens, né? Nós ainda, por mais que a ideia é de cultivar na nossa mente, mas quando a gente olha aquela figura, ela impacta em nós, não é verdade? Você olha a figura de Jesus, né? Um quadro, o que seja, então isso impacta na nossa vida, porque Jesus é impactante na nossa existência, né? Então, no Evangelho, no capítulo 5, né, eu trouxe alguns recortes, interroguem friamente suas consciências todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição.
Mesmo que esse questionamento possa ser de um passado que nós não reconhecemos, não nos lembramos. Mas ainda assim nós sabemos que o resultado de hoje tem origem no nosso passado, ou mesmo no nosso dia a dia, na nossa vivência até aqui na Terra. Então, eu gosto sempre de dizer, essa responsabilidade que o conhecimento espírita nos dá, nessa autorresponsabilidade, para que a gente se torne independente a ponto de nos transformarmos e de buscarmos essa renovação íntima com o apoio, com o auxílio do Cristo, com os ensinamentos do Cristo, mas não achando que ele, né, que a ação tem que ser nossa. Né? Sempre a ação é nossa. Então, não há um elemento mágico, não há algo que vá simplesmente transformar a nossa vida, as nossas vicissitudes. Ele é trabalho árduo, diário. Né? Diário para a nossa transformação, para a nossa renovação. Se no passado, se mesmo nesse questionamento no passado, a minha resposta for realmente, eu errei aqui, poderia ter feito diferente ali, mas agora eu vou recomeçar. Então, esse recomeço contínuo, porque nós estamos aqui encarnados na Terra, no mundo de provas e expiações, e muitas das vezes a gente se depara com notícias, com situações que a gente fala, meu Deus, nós estamos num momento muito complicado existencial, né? De saúde mental delicadíssima. Né? As pessoas estão nervosas, estão, às vezes, uma situação pequena, viram, as pessoas discutem, uma coisa que a gente fala, nossa, mas... Então, esse é o resultado de um momento de transformação a que passamos. Então, requer de cada um de nós muito mais cautela, né? Muito mais vigilância, para que a gente não se deixe levar, pelo menos, nessas situações mais críticas, não se deixe levar, né, por essa psicosfera densa a que estamos vivenciando hoje. Então, quando esse questionamento vem para nós, para que a gente reflita, então é um questionamento, não é só do passado, não é só dessa existência, não é da existência anterior, é de hoje. Como é que vai ser hoje o meu dia? Né? Como é que eu vou enfrentar? Eu vou passar por uma situação, alguém vai vir na minha frente, vai cortar minha filha, já vai falar uns palavrões ali, então como é que você vai se portar? Né? Às vezes a gente está numa situação de lazer, aí a pessoa está tão estressada ali, então a gente tem que fazer esse papel de recuar, né? De entender que o outro, eu não vou discutir, bater de frente com o outro, eu vou entender que aquela pessoa, naquele momento, ela não está bem. Na verdade, é geral, né? As pessoas têm dificuldades, mas nós, enquanto espíritas, temos o conhecimento, né? Então, esse entendimento de não se deixar levar, e é tão fácil, não é mesmo? É tão fácil a gente de repente, você está no trânsito, né? Alguém vem na sua frente, te fecha, ou buzina, você já fica meio desequilibrado. Então, a gente, né, ter esse condicionamento de não se deixar levar, né? De pensar nessa figura, né? Pensar em Jesus, a figura de Jesus, nesses momentos difíceis, ele nos renova o nosso sentimento, né? Às vezes a gente tem vontade de falar umas coisas ou dar um murro na cara de alguém. A gente pensa, lembra de Jesus, né? Então é assim que nós vamos a cada dia controlando as nossas ações. E nesse momento que a gente se volta para as luzes, né? Para as luzes de Natal, que são as luzes do Cristo, né? Brilhando nos nossos corações, o que o Cristo espera de nós nesse momento de Natal. Tolerância, respeito, né? Compartilhamento, entendimento. É isso que o Cristo espera de nós. Não são coisas, confraternizar em família, né? Então, quando entram as confraternizações, tem pessoas, vou ter que me reunir com fulano, ciclano da minha família, paciência. Paciência, nós estamos numa família necessária ao nosso aprimoramento, ao nosso desenvolvimento. Então, é essa família que vai nos educar a sermos pessoas melhores. Então, essa pergunta, ela não é só do passado, ela é de cada dia.
a cada dia, como é que eu vou poder olhar para o meu coração, como é que eu vou poder vivenciar esse conhecimento tão maravilhoso que é a doutrina espírita, que nos fala de Jesus, né? Eu gosto até. Tem algumas religiões que eles perguntam, né? Ah, mas se são cristãos, nós somos talvez mais cristãos do que outras religiões, sem falsa modéstia. Mas eu acho que é isso, né? A forma como a gente vê o Cristo nessa grandiosidade de espírito que veio estar conosco. Tem uma passagem do Humberto de Campos em que o Cristo tem um diálogo com os apóstolos e ele coloca que ele, se alguém, né, se você vê alguém se afogando no mar, você vai ficar olhando para a pessoa, né? Você vai, o que você faz? Você vai até o mar e pega a pessoa para tirar, né, daquela situação de afogamento. Então, ele deu esse exemplo como ele vir à terra estar conosco. Então, ele viu que os seus filhos, seus irmãos estavam ali numa situação delicadíssima, com tanta disputa, conquista de território, guerras e a violência como sendo, né, o direcionamento dos homens. Então ele veio à Terra salvar, né, nos trazer a mensagem do amor, da suavidade. Então é maravilhoso, porque ele poderia, sendo esse espírito de escola, poderia mandar lá os seus prepostos, né, falar, vão ficar de olho só, mas não, ele veio vivenciar as dores da carne, né? Vivenciar um corpo denso num planeta com a psicosfera densa. Então, vivenciar dessas dificuldades para o Cristo foram muito difíceis, considerando esse espírito que ele é, né? Então, quando nós nos questionamos toda essa grandiosidade do Cristo, e esse impacto que ele faz nas nossas vidas e nas vidas de tantos espíritos sofredores, de tantos espíritos que estão nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nas viciações, doentes mentais. Quantos doentes mentais nós nos deparamos em todos os lugares, e hoje temos maior impacto, né? As crianças com várias síndromes, com várias situações delicadas, obrigando os pais na responsabilidade com esses filhos, na renúncia, no apoio, né, no comprometimento. Então, todas essas dores, todos esses sofrimentos, essas doenças nos fazem o quê? Melhores. Elas servem para que a gente se aprimore, para que a gente fique melhor, para que a gente nosso passado, né, que nosso passado comprometido, para que a gente repare esse passado comprometido, para que a gente possa, então, organizar novamente o que nós mesmos desorganizamos. Essa é a proposta do Cristo, né? Quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte. Então, muitas vezes a gente diz, poxa, aconteceu isso, mas eu tenho má sorte. Não, nunca é acaso e nunca é má sorte. Sempre é Deus. Sempre é Deus direcionando a nossa vida. Aquilo que talvez nós julgássemos muito importante para nós, não era importante, não era necessário, e por isso tomou outro rumo. Então, na nossa vida, sempre colocar Deus, né, como esse farol, direcionando as ações, porque no final é sempre Ele que decide, né? A providência, a má sorte, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, essa responsabilidade que o Espiritismo nos dá, essa autorresponsabilidade, nos dá um discernimento maior e um amadurecimento espiritual, porque sabemos que somos espíritos imortais. É interessante que é como se o Espiritismo nos desse realmente essa maturidade, né? Porque quando
os nossos filhos, né, eles amadurecem, eles crescem, então a gente deu ali a base, né, evangelização, mas aí eles vão tomando os rumos deles. E quando eles realmente, eles têm essa autorresponsabilidade, eles são independentes, eles têm o trabalho deles e cada vez mais eles têm uma vida independente, por mais, né, que a gente queira colocar ele embaixo das nossas asas. Mas os nossos filhos, o bom, o correto e o devido é que eles tenham a sua independência, especialmente psicológica, né? A sua independência ali, que eles criem esse vínculo religioso com Deus, mas eles passem a ter a sua independência total. Então, Deus, para nós, a mesma questão. Então, para que a gente não se apegue a dogmas, né, a questões que não vão fazer a diferença, essa responsabilidade como seres imortais, espíritos eternos, então nós temos que assumir como nossa. Então, isso é maturidade espiritual também, né? Por mais que a gente queira, mas é culpa da minha infelicidade, é fulano, é ciclano, é minha vida difícil, não. Nunca é assim, sempre somos nós. Né? A nossa maturidade espiritual pressupõe isso. Então, aí, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente muda, nós mudamos de conduta, né? Nós temos ações que vão ser efetivas, ações que vão direcionar a nossa vida, se pautar como seres imortais. Então, aí, essa vida transitória, ela vai se tornar pequena, fugaz, diante da eternidade. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio de caminho. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete forçosa e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Né? Então, e até a gente não... Essa figura da punição, na realidade, nem é punição, é lei de ação e reação. Né? Lei de ação e reação. É resultado de uma ação. Né? Então, até Deus não vai simplesmente punir as pessoas como se fosse uma pena, mas é lei de ação e reação. Então, as nossas ações têm um resultado. Cada ação, e a gente pensando aí no nosso dia a dia, né, no hoje, então hoje, tudo que nós fizermos, as ações que a gente tiver, o que a gente ler, estudar, ou filmes que a gente ver, sites, redes sociais, tudo isso tem impacto. Amanhã, depois de amanhã, né? São pequenos detalhes. Como eu vou usar o meu tempo de hoje é um domingo. A gente está aqui no centro, nós já usamos aí uma parte da manhã bem utilizada, né? Nos voltando a uma palestra, a Deus, nesse pedacinho do céu. Né? Mas e depois? E depois eu vou almoçar, eu vou estar com a minha família, com as pessoas. Como é que eu vou estar? Como é que vai estar o meu íntimo nesses momentos? Porque não basta eu estar aqui agora. Eu tenho que vivenciar o que eu aprendi aqui lá fora, que é mais difícil. Né? A gente tem ainda aquela ideia, né, como católico, né? Não, eu já fui na missa, né? Porque nós somos católicos no passado, né? E outras, não, eu já fui na missa hoje, então agora tá tudo cumprir com a minha obrigação. Não, a minha obrigação não é só estar aqui, é viver o que eu vi aqui, é viver o que eu aprendi aqui. E é mais complicado, como seres espirituais, individuais, eternos e maduros. Então, essa maturidade espiritual que é importante, você se portar, né? Meu irmão é 11 anos mais novo que eu, então às vezes ele tira sarro, mas tudo você faz oração, então eu sou sempre... Eu falo porque é assim, né? Então ele sempre tira sarro de mim, né? Porque tudo você fala, mas você já pensou que tudo na sua vida é relacionado a Deus? Já pensou? Né?
ele gosta de beber, ele gosta não sei o quê. Então eu sou sempre a chata, né, na verdade, para ele. Mas só que quando tem um problema, eu sei que ele sabe que daí tem coisa que ele fala assim, você eu sei que você nem entende essas coisas, porque na verdade, mas eu não quero mudar esse jeito, eu quero ser um freio, pelo menos, na medida das minhas ações, né? Porque eu não vou mudar ninguém, eu vou mudar só a mim mesmo. Então, acho que a gente tem que ser, e às vezes na nossa família a gente é isso, né? A gente é aquela pessoa, é chata, não bebe, não sei o quê, né? Que é a grande questão agora no final do ano, né? Então, mas não é um sacrifício, é natural, né? Então, aí a pessoa já olha, né? Mas ué, e daí? Eu sou assim, e a gente deve se portar assim porque nós vivenciamos o que? Uma outra realidade. Eu sei dos efeitos, né? Do que isso proporciona na minha vida espiritual, eu sei das companhias que eu atraio. Então, eu já sei disso, né? Eu sei, tomei consciência, não é sem, né? Mas é uma questão que a gente vivencia em família, né? Às vezes os amigos, né? Você tem uma confraternização, as pessoas, você não bebe? Não, não bebo. A gente não bebe, nós não bebemos nada. Ah, o quê? Só água, suco, tá ótimo. Então, às vezes causa impacto, mas a gente deve se portar dessa forma, porque nós levamos a chancela de espíritas, né? A gente não está aprendendo e estudando só para passar o tempo, né? Nós temos uma proposta de, pelo menos aí no final da nossa existência, tá um tiquinho melhor, né? Um tiquinho, porque certamente no passado nós nos viciamos de todas as formas, né? Agora deu uma melhoradinha, né? Será? Será que a gente vai conseguir até o final? Esse é o desafio, né? Será que não acontecerão? Eu lembro que o Divaldo, imagina, o Divaldo falou que ele tinha um desafio até os últimos dias, quando ele desencarnasse, de não se deixar levar, né? Não escorregar, não se deixar levar pelos apelos, né? De todos os tipos de vícios, né? Então é sempre um desafio para nós. A gente não sabe, amanhã ou depois eu posso ter um problema, dificuldade, será que eu vou conseguir me manter equilibrada? Não sei, né? Porque qualquer coisinha a gente desequilibra. Então, é sempre um desafio para nós. Então, eu sempre penso, falo, bom, hoje eu acho que eu consegui, amanhã eu não sei, né? É como os alcoólicos anônimos, é assim também, né? Então, é sempre por dia, um dia de cada vez. A gente não vai ter um salto muito grande, né? A não ser os grandes espíritos aí que impactados pelo Cristo mudaram totalmente a sua existência. Nós ainda, né, somos aí cambaleantes. Então a gente vai exercitando um pouquinho. Então, ante a presença, né, de Jesus, ele alterou a paisagem dos sentimentos da psicosfera da Terra, né? Uma música dominou o ambiente na pauta do coração e a partitura da mente aberta aos sons sublimes. Tem alguns livros que eles descrevem quando Cristo nasceu, o impacto de flores, de aves diferentes. Então, não foi só um impacto, né, de ter vindo esse espírito, então foi um impacto físico, né, no mundo. A luz que brilhou do céu quando Cristo esteve conosco. Então, o impacto foi de tal monta que as pessoas que nem sabiam quem era aquele que estava vindo, perceberam fisicamente a luz que o mundo estava vivenciando naquele momento. Então, o Cristo, né, suas credenciais devem ser apresentadas a fim de que seja aceito na condição em que se faz conhecer. Jesus, então, cura as enfermidades, fortalece as debilidades orgânicas, restaura o otimismo, compartilha do festival das dores humanas, levando todos a estados majestosos, altissonantes de ventura. A grande luz está no mundo, e durante aqueles dias não haverá escuridão. Sua claridade impregna os homens, as paisagens, onde brilha e fulgirá
através dos tempos, no rumo do futuro e da humanidade de amanhã. A figura de Jesus é grandiosa e inolvidável desde os tempos em que esteve entre nós, pois sua imagem e mensagem transcendem o tempo e o espaço. Jesus teve uma vida marcada pelo amor ao próximo, pelas curas, pelos ensinamentos de fé e esperança e pela coragem diante do sofrimento, representando o exemplo maior de caridade e misericórdia para toda a humanidade. E uma das questões que eu trouxe, que até eu idealizei montar essa palestra, o impacto de Jesus nas nossas vidas, né? Então a gente teve um trabalho mediúnico nosso, eu tive uma visão de um lugar assim escuro, meio... a gente muda, né, a paisagem mental quando você está no trabalho mediúnico, essa salinha pequenininha, a gente vê um lugar grandioso. Então, um espírito que eu estava atendendo, e eu falei de Jesus. Aí esse espírito falou assim, mas eu nem sei quem é esse Jesus. Eu nem sei como é que eu vou... Né? Então, olha que interessante. Aí eu comecei a falar de Jesus. Falei, ele que era o homem... o olhar, todos que o olharam jamais o esqueceram, né? Cabelo Nazarena. Então eu fui ali na hora envolvida, fui falando da figura de Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? E aí, né, impregnando nesse espírito a imagem do Cristo. Porque ele estava preso lá no lugar de tantas dores, de tanto sofrimento, que muitas vezes os espíritos eles não conseguem nem visualizar, mesmo que até ele saiba, ele conheça, mas a mente dele está tão entorpecida, né, naquele sentimento de dor, né, de ódio, enfim. Inúmeros tipos de sentimentos, esses espíritos sofredores estão ali presos, então ele não consegue ter em mente. Então daí eu comecei a narrar, né, a figura de Jesus, né, suas vestes longas e tal, e comecei a falar. E o impacto disso foi tão, assim, fantástico, né? Como ele mudou totalmente. E aí o impacto na gente também, né? Porque a gente não tem noção, né, do que falar de Cristo impacta na nossa vida e na vida dos espíritos que estão à nossa volta, né? Então só falar da imagem dele, desse homem, quem é esse homem, o Cristo, que esteve conosco? Né? Ele é o governador do nosso planeta, cabelos longos, né, a Nazarena. Claro que até tem muita discussão aí, mas assim, pela descrição dos livros, né, esse olhar que as pessoas jamais, magnetizados por ele, jamais esqueceram. O andar, as sandálias rotas. Então, essa descrição impactou tão fortemente nesse espírito. E aí teve aquela mudança, né, assim, fantástica, né, ele foi acolhido e chorou e ficou, né, era um espírito bem endurecido. Então, isso para nós, e depois no final desses trabalhos, né, até vou, aqui ainda eu falo algumas, da descrição, né, então, e o impacto desse trabalho, né, depois no final foi colocado pelos mentores, que vários espíritos que estavam presos num determinado local foram libertados, que foi assim uma coisa maravilhosa, né? A descrição de luzes, vários espíritos foram recolhendo esses espíritos. Então, o quanto, né? Então a gente fala de Cristo para um espírito que a gente entendeu, mas foram inúmeros espíritos atendidos. Então isso é Jesus, né? A figura do Cristo, né? O Cristo, né, ali o impacto dessa imagem, o impacto dessa força, porque quando a gente fala e a gente fala com o coração, quando a gente descreve uma imagem, essa imagem é projetada pelos espíritos, ela é potencializada pelos espíritos que coordenam o trabalho, né? Então, o trabalho não somos nós, é a espiritualidade, nós só somos instrumentos, né? Então, a espiritualidade que faz, né, nós temos ali arquitetos espirituais que eles criam uma psicosfera, um ambiente, criam a imagem aí para que os espíritos possam ver. Então vejam o impacto dessa imagem, de você falar de Cristo, né? Se essa imagem, se essa descrição do Cristo impactou tanto nesse e em outros espíritos,
Quanto isso impacta na nossa vida, né? Nós falarmos de Cristo, né? Nós lembrarmos da imagem dele, de passagens da vida dele, né? Até aquele... Eu gosto muito desse livro Boa Nova, do Humberto Campos, porque ele narra situações do Cristo, né? Até sugiro, né, que a gente leia em casa agora, né, no Natal, tem várias passagens do Cristo, diálogos do Cristo com o apóstolo, é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena. Então, Jesus, portanto, ele é uma presença eterna no mundo espiritual e material, cuja imagem não se perde na memória verdadeira do Espírito, pois ele simboliza a grandiosidade do Espírito puro, a forma da fé e a esperança do reencontro com a luz eterna, nos fazendo sentir acolhidos e motivados a superar o sofrimento com confiança na vida maior que se anuncia além da matéria. Então, a figura de Jesus é inolvidável, né? Eu também, às vezes, nesse quadro que tem em casa, às vezes eu estou tão atribulada a falar, ai, Jesus, me ajuda aí. Situações do dia a dia, nem paro não, falar, ai, Jesus, me ajuda aí, que hoje... Então, só isso, né, é pouco, mas você já se conectou com ele, né? Você já se conectou com Cristo. E ele sabe, ele disse que estaria conosco. E ainda enviaria o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que explica para nós a nossa responsabilidade. Né? Então, a descrição de Jesus como figura inolvidável que veio à Terra para testemunhar seu amor com seu olhar inesquecível, cabelos longos, a Nazarena, mãos suaves e vestes longas. É um belo retrato de sua missão de amor e transformação. Ele caminhava com sandálias rotas, curando, atendendo e amando, mostrando que o amor verdadeiro não está nas posses, mas na essência do ser. Seu olhar enigmático e sua presença leve convidavam ao perdão, à paciência, à tolerância e ao respeito às diferenças, valores que devem habitar os corações humanos, principalmente dentro das famílias, entre pais, mães, filhos e todos parentes. Sobre nós, Jesus ensinou que o amor é o fundamento da vida, um amor que perdoa e que precisa ser buscado dentro de cada um, manifestando-se na prática cotidiana das relações familiares. Ele nos mostrou que esse amor não se prende a bens materiais, mas sim ao desenvolvimento pessoal e espiritual, para sermos pessoas melhores, vivendo em harmonia e respeito mútuo. Então, o que o Cristo nos dá hoje, principalmente nesses momentos, né, que vamos vivenciar, é que a gente faça a diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, né, nas pessoas que convivemos, no nosso trabalho. Hoje, eu posso ser diferente, eu sou diferente. Eu não vou me deixar levar, porque eu tenho Cristo dentro do meu coração. Eu tenho essa responsabilidade de falar do Cristo. Não é piegas, né, você falar do Cristo. Você colocar isso não só dentro do ambiente religioso, mas em todo, no ambiente acadêmico. Você falar do Cristo como divisor de tempo, né? Então, nós falamos do Cristo como divisor de tempo, porque ele é o divisor de tempo na história, na filosofia. Então, o Cristo não está só aqui dentro do centro, né? Não está nas igrejas. Ele está na vida, na história. Então, ele é muito mais, né, do que essa figura, até do que esse quadro, né, que a gente olha, a gente fala, ó, ajuda aí. É muito maior do que isso, né? Então, o propósito do Natal é justamente renovar esse convite para que possamos ser melhores a cada dia, refletindo em nossas ações o amor que o Cristo nos deixou como legado. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Nós estamos vivendo esse momento agora, né? Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz,
Mãos, portanto, à obra, meus irmãos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações provindouras um mundo onde já se não seja vã a palavra felicidade. Que Jesus abençoe a todos.